Pretitude, parte 3, representatividade. Rani Andrade, em colaboração para o Politize, afirmou, abre aspas, para alguém do campo político voltado para o espaço social, é preciso ter em mente que indivíduos que compõem grupos identitários e classes socioeconômicas distantes da dominante não estão presentes em diversos espaços sociais, como instituições de ensino públicas, protagonizando conteúdo artístico e midiático e em cargos de grande prestígio e de alta hierarquia, e etc. Ainda segundo Andrade, pensando nisso é necessário buscar formas de reparar o déficit de representatividade, como as ações afirmativas, por exemplo. Estas nada mais são que políticas que visam eliminar a desigualdade de discriminação e marginalização, historicamente causadas e originadas em questões de gênero, etnia, religiosidade ou raça. Na minha opinião, falar de representatividade envolvendo raça nessa construção requer um trabalho redobrado de atenção, pois dependendo do ponto de vista, essa abordagem e transcrição de persona arruinaria a história de um personagem, por exemplo. Eu acredito que para representar uma ideia, pensamento, religiosidade ou grupo, uma pessoa deveria necessariamente pertencer a um deles. Dessa forma, a representação desse conjunto não permitiria que os estereótipos atravessassem as narrativas com o intuito de enviesar a representação ou roubar a essência dessa subjetividade. Eu penso hoje que um avanço muito grande no campo da dramaturgia tem acontecido, fazendo com que diversas identidades, que chamariam outras pessoas de pautas identitárias, fossem representadas da melhor maneira possível, deixando assim com que as pessoas que a elas pertencem façam parte disso e passem a impressão real das suas existências. Se enxergar em uma narrativa e entender que as suas subjetividades estão sendo bem apresentadas e não representadas por alguém é o que para mim define melhor o conceito de pertencimento, que a palavra representatividade, no meu ponto de vista, mata um pouco. Mas nem sempre foi assim. Segundo a Wikipédia, Otelo, o Mouro de Veneza, é uma peça de teatro de William Shakespeare, escrita por volta do ano de 1603. A história gira em torno de 4 personagens. Otelo, um general mouro que serve no reino de Veneza, a sua esposa Desdémona, o seu tenente Cássio e seu suboficial Iago. Essa peça se mantém atual até hoje porque ela fala de racismo, amor, ciúme e traição. Durante a montagem desse episódio, eu me fiz 2 perguntas chaves para essa construção. A primeira é, quem são os mouros? E a segunda, o que eles, no caso Otelo, fariam em Veneza? Mas para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Mouros, mauritanos, mauros ou sarracenos são considerados originalmente os povos oriundos no norte da África, praticantes do Islão, nomeadamente Marrocos, Argélia, Mauritânia e Saara Ocidental. Invasores da região da Península Ibérica, Sicília, Malta e parte da França durante a Idade Média. Esses povos consistiam fundamentalmente de grupos étnicos, berberes ou árabes, que constituem o âmago da etnicidade da África setentrional. Na antiguidade, os romanos denominavam mauros, em latim mauri, as populações que habitavam a região noroeste da África, que por sua vez designavam de Mauritânia. Essas populações pertenciam a um grupo étnico maior, os berberes, que posteriormente à época da expansão islâmica, no século VII, vieram adotar a religião, muitos dos quais também adotaram a língua árabe além do idioma nativo. Elas se juntaram aos árabes na conquista da Península Ibérica, onde ficaria Portugal e Espanha, e criaram a chamada civilização moura, ou civilização mourisca, que floresceu durante a Idade Média, e era predominantemente árabe. Segundo Aaron Blackmore, o termo moura é derivado do latim maurus e foi usado originalmente para descrever os berberes, eu falei isso agora há pouco, os povos da antiga província da Mauritânia, que ficava no norte da África. Com o passar do tempo, o termo foi sendo cada vez mais aplicado aos muçulmanos que viviam na Europa. Na época do Renascimento, o termo mouro também foi usado para descrever qualquer pessoa de pele mais escura. Mouro virou uma identificação para um povo genuinamente africano. A presença moura na Europa é inegável e muito avanço europeu se deve à presença física desses povos na Europa. E a gente vai falar um pouco mais disso agora. Segundo Soraya Ismail, em colaboração com o Instituto de Cultura Árabe, aos árabes, que a essa altura do campeonato a gente vai chamar de mouros,
devemos muito da nossa ciência atual e um lugar de destaque deve ser reservado a esse conhecimento. Essa herança universal e humanitária está em todo o conhecimento científico gerado pelos mouros. Essa é uma história que devemos sempre lembrar. Dentre o vasto campo dos conhecimentos, podemos ressaltar a matemática e a álgebra, com o desenvolvimento de algarismos, do conceito de zero e do sistema decimal, da prática do cálculo, da álgebra e das equações trigonométricas e da aritmética. Dentre os grandes sábios destaca-se Al-Khwarizmi, de onde vem a palavra algarismo, e muitos outros. No campo da astronomia são recuperados alguns conhecimentos gregos, e a gente sabe onde os gregos foram aprender esses conhecimentos, e desenvolveram novas técnicas e instrumentos sofisticados de orientação, astrolábios e observatórios. No campo da geografia desenvolveu-se a geografia humana e a cartografia. Na física desenvolveu-se a hidrostática, a ótica e a mecânica. Na arquitetura e nas artes decorativas foram desenvolvidas as construções com elementos geométricos de grande sofisticação. Na química, a partir de experimentos práticos, desenvolveram o sabão, elementos cosméticos como água de rosas a partir de técnicas de destilação e o vinagre a partir de técnicas de fermentação. Esses mouros, a partir de uma busca incessante pelo elixir da vida, também desenvolveram medicamentos que poderiam curar diversas doenças. A medicina se desenvolveu mais a partir de uma herança rica vinda dos tratados de Hipócrates, que deu uma usurpada lá em que Imhotep desenvolveu lá em Kemet. A medicina árabe, quer dizer, moura, inovou em diversos aspectos e transformou-se em uma medicina de alto nível, desenvolvida nos grandes centros da época. E foi por conta das grandes cidades que os árabes desenvolveram o conceito de hospital, ou seja, um lugar onde se reuniam especialistas empenhados no tratamento de doentes, na prática e no ensino da medicina. Nesses locais também se desenvolveram as farmácias, onde se reuniam agentes terapêuticos diversos. Devido aos avanços na pesquisa da química, que buscava o elixir terapêutico, os árabes, ou melhor, mouros, tornavam-se responsáveis pela descrição de grandes farmacopeias, que são coleções de elementos detalhadamente descritos quanto ao seu aspecto, obtenção e uso terapêutico. Os avanços na química também permitiram não só o tratamento das doenças, mas também os preparos químicos na busca do equilíbrio e do bem-estar. Grandes desenvolvimentos na área da medicina foram possíveis nessa época e muitas doenças, como a varíola, a asma, a alergia, foram descritas e tratadas. Grandes desenvolvimentos na anatomia e na fisiologia foram adquiridos, dentre os quais a anatomia e fisiologia da mulher no desenvolvimento fetal e na gravidez. Houve também desenvolvimento de instrumentos cirúrgicos e de técnicas cirúrgicas sofisticadas para a época. Há de se salientar que antes dos mouros as cirurgias eram realizadas por barbeiros e a partir deles elas tornaram-se práticas desenvolvidas e ensinadas em escolas de medicina. Dentre os grandes sábios médicos podemos citar Ibn Sina, conhecido também como Avicena, que elaborou um tratado de medicina chamado O Cânone da Medicina, uma obra monumental onde descreve diversas patologias e seus possíveis tratamentos. Esse foi um compilado das benéfices que os mouros trouxeram para a Europa de uma maneira geral. Mas a segunda pergunta continua: como é que Otelo foi parar em Veneza? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Segundo Sérgio Barra, em colaboração com o blog Espaço Aberto, a Península Itálica sofreu profunda influência moura e alguns monumentos e outras pistas dão testemunho dessa ocupação. Agrimento, Selinunte, Siracusa, Segesta e Taormina são sítios arqueológicos de importância fundamental para a compreensão dos acontecimentos daquela remota época, de seus costumes, da cultura moura e mediterrânea. O primeiro assentamento muçulmano na Itália foi em Mazara, ocupado em 1827. No ano de 902, começou o efetivo controle mouro sobre a Sicília. O Emirado da Sicília durou de 965 a 1061. A ilha foi o principal sítio de ocupação, mas não foi o único. A parte continental da Itália também. A Península Itálica foi ocupada por incursões que se estenderam até Roma e Piemonte, ao norte. Apesar da ocupação predominantemente ter feição moura, outros povos penetraram as incursões. Era uma campanha de disputa entre cristãos e muçulmanos, mas forças cristãs bizantinas, por exemplo, entraram em conflito com os cristãos francos e normandos. O conceito de mouro já estava espalhado pela Europa Ocidental. Mouro passou a significar qualquer pessoa que fosse muçulmana ou tivesse a pele escura. Ocasionalmente, os europeus distinguiam entre mouros negros e mouros brancos. Agora, a gente pode falar um pouco mais da história de Otelo em si.
A história de Otelo se passa no século XVI, durante a Guerra Otomano-Veneziana, travada pelo Império Otomano e a República de Veneza. Veneza era um território etnicamente diverso, por ser um entreposto e estar em uma posição geográfica condizente com a passagem. Isso explica a existência de um general Moro, por exemplo. A trama se passa em função da tomada do Chipre, que é uma ilha de relevante posição estratégica, pelos otomanos, e a busca de aliados por conta da República de Veneza. Fato esse que fez Otelo ter que viajar de Veneza ao Chipre, via mar, para a guerra e a retomada desse território. Otelo chega ao Chipre acompanhado da sua esposa, Desdêmona, do seu tenente recém-promovido Cássio, seu alferes Iago e a esposa de Iago, Emília, como assistente de Desdêmona. Ele chega ao Chipre como comandante de reforços que Veneza teria mandado para continuar a guerra, mas ao desembarcar ele recebe notícias que os reforços otomanos foram dizimados a noite anterior por uma tempestade. Declara assim o desejo de comemorar sua vitória. A história diz que Otelo promoveu Cássio por ele ser um grande interlocutor na relação dele com Desdêmona. Isso deixou Iago muito ofendido, uma vez que ele acreditava que as promoções deveriam ser obtidas pelos velhos meios em que herdava sempre o segundo posto do primeiro, e não por amizades. Barbânico, o pai de Desdêmona, deixava a filha livre para escolher o marido que lhe agradasse. Ele acreditava que ela escolheria para o seu cônjuge um homem de classe senhorial ou um semelhante. Ao tomar ciência de que sua filha havia fugido para casar com Moro, ele foi à procura de Otelo para matá-lo. No momento em que se encontraram, chegou um comunicado do Duque de Veneza, convocando os dois para uma reunião de caráter urgente no Senado. Durante a reunião, Barbânico, pai de Desdêmona, sem provas, acusou o Moro de ter induzido a filha a casar-se com ele por meio de bruxarias. Otelo, que era general do reino de Veneza e gozava da estima e da confiança do Estado por ser leal, muito corajoso e ter atitudes nobres, fez em sua defesa um simples relato da sua história de amor que foi confirmado pela própria Desdêmona. Por isso, e por ser o único capaz de conduzir um exército no contra-ataque a uma esquadra turca que se dirigia à ilha do Chipre, Otelo foi inocentado e o casal seguiu para lá, em barcos diferentes, na manhã seguinte. Durante a viagem, uma tempestade separou as embarcações e, devido a isso, Desdêmona chegou primeiro à ilha. Algum tempo depois, Otelo desembarca com a novidade de que a guerra tinha acabado, porque a esquadra turca fora destruída pela fúria das águas. No entanto, o que o Moro não sabia é que na ilha ele enfrentaria um inimigo muito mais fatal que os turcos. No Chipre, Iago, que odiava Otelo e Cássio porque não tinha sido promovido, começou a semear discórdia entre o casal, ou seja, ele concebeu um terrível plano de vingança que tinha como objetivo arruinar seus inimigos. Hábil e profundo conhecedor da natureza humana, e sempre fazendo reflexões sobre a humanidade, Iago sabia que, de todos os tormentos que afligem a alma, o ciúme é o mais intolerável e incontrolável. Ele sabia que Cássio, entre os amigos de Otelo, era o que mais possuía a confiança do general. Sabia também que, devido à sua beleza e eloquência, qualidades que agradam às mulheres, ele era exatamente o tipo de homem capaz de despertar ciúme em um homem de idade avançada, como era Otelo, casado com uma bela e jovem mulher. Por isso, começou a realizar o seu plano. Sob o pretexto de lealdade e estima ao general, Iago induziu Cássio, o tenente, responsável por manter a ordem e a paz, a se embriagar e envolver-se em uma briga com Rodrigo, durante uma festa que os habitantes da ilha ofereceram a Otelo. Quando Moro soube do acontecimento, destituiu Cássio de seu posto. Nessa mesma noite, Iago começou a jogar Cássio contra Otelo. Ele falava dissimulando certo repúdio à atitude do general, que a sua decisão tinha sido muito dura e que Cássio deveria pedir a Desdêmona que convencesse Otelo a devolver-lhe o posto de tenente. Cássio, abalado emocionalmente, não se deu conta do plano traçado por Iago e aceitou a sugestão. Dando continuidade a esse plano, Iago insultou a Otelo que Cássio e sua esposa poderiam estar tendo um caso. Esse plano foi tão bem traçado que Otelo começou a desconfiar de Desdêmona. Iago sabia que o Moro havia presenteado sua mulher com um velho lenço de linho bordado com morangos, o qual tinha herdado de sua mãe. Iago induz Emília, sua esposa, a roubar o lenço de Desdêmona e diz a Otelo que sua mulher havia presenteado seu amante com ele. Otelo, já enciumado, pergunta a sua esposa sobre o lenço e ela, ignorando que o lenço estava com Iago, não soube explicar o desaparecimento do mesmo. Nesse meio tempo, Iago colocou o lenço dentro do quarto de Cássio para que ele o encontrasse. Depois, Iago fez com que o Moro se escondesse e ouvisse uma conversa sua com Cássio. Eles falavam sobre Bianca, uma meretriz amante de Cássio, mas como Otelo só ouviu parte da conversa, ficou com a impressão de que eles estavam falando a respeito de Desdêmona. Um pouco depois, Bianca chegou e Cássio deu a ela o lenço que encontraram em seu quarto, para que ela providenciasse uma cópia.
As consequências disso foram terríveis. Primeiro, Iago, jurando lealdade ao seu general, disse que ia vingá-lo, mataria Cássio, mas a sua real intenção era matar Rodrigo e Cássio simultaneamente, porque eles poderiam estragar seus planos. No entanto, isso não ocorreu conforme as suas intenções. Rodrigo acabou morrendo e Cássio ferido com uma perna mutilada. Depois, Otelo, totalmente descontrolado, foi à procura da sua esposa, acreditando que ela o havia traído, e a asfixia em seu quarto. Após isso, Emília, a esposa de Iago, sabendo que sua senhora foi assassinada, revelou a todos que tudo isso foi tramado pelo seu marido e que Desdémona jamais fora infiel. Iago então mata Emília e foge, mas logo é capturado. Otelo, desesperado ao saber que matara sua amada esposa injustamente, apunhalou-se e caiu sobre o corpo da sua mulher. Morreu beijando aquela que tanto amava. A tragédia se finaliza com Iago sendo entregue às autoridades para ser julgado e Cássio, que passa a ocupar o lugar do seu tão estimado amigo. Usando-se de uma engenharia social muito bem arquitetada, Iago faz com que Otelo acredite-se menos merecedor de tudo que conquistou, inclusive Desdémona. Isso se dá pelo fato de ele ser fenotipicamente diferente da população onde ele era general, Veneza, e ele era um mouro, de pele escura, provavelmente. Devido à inveja, Iago faz com que todos acreditem que Otelo é menos merecedor do cargo que ocupa, menos ainda de casar-se com Desdémona. Uma das falas dele para o pai da jovem exala rancor, racismo e muito ressentimento. E ela é a seguinte: agora mesmo, nesse momento, um velho bode negro está cobrindo a vossa ovelha branca. Quereis que vossa filha seja coberta por um cavalo berbere e que vossos netos relixem atrás de vós? Iago não se furta de usar qualquer associação negativa à cor de Otelo para fazer com que ele se sinta desclassificado. É natural para Otelo nessa trama entender que qualquer coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Iago usa disso, fazendo com que ele se torne mais suscetível aos seus, digamos, conselhos. Isso me lembra muito bem o conceito que Frantz Fanon desenvolveu no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, chamado de O Outro, e eu vou ler ele aqui para você agora. A depreciação afetiva sempre leva ao abandono com um sentimento de exclusão extremamente angustiante e obsessivo, de não encontrar seu espaço em lugar nenhum, de estar de sobra em todo lugar afetivamente falando. Ser o outro é uma expressão que encontrei reiteradamente na linguagem dos abandônicos. Ser o outro é sentir-se sempre em posição estável, é manter-se em alerta pronto para ser repudiado, fazendo inconscientemente tudo o que é preciso para que a catástrofe prevista ocorra. Otelo é suscetível às afirmações de Iago porque ele já tem esse sentimento em si, causado pelo racismo, que é construído em volta dele em toda essa trama, para fazer com que ele não se sinta capaz de estar onde está. Esse é o problema. Eu vou até abrir um parênteses aqui para a gente refletir junto a respeito de como a gente se coloca em situações nas quais a gente não precisava estar mal, mas acaba deixando acontecer porque, de certa forma, se convence de que ia dar ruim mesmo. É sobre esse sentimento que a gente está falando agora, nessa análise usando Fanon. Mas a gente vai voltar para o cerne da questão, que é a representatividade que eu ilustrei com Otelo. Eu sei que você ainda está aí e eu sei que essa introdução já levou a gente a alguns locais bem diferentes, mas como a proposta daqui é imersiva, a gente vai continuar nesse mergulho. Eu usei a tragédia antiga de Otelo para ilustrar como um personagem principal, ainda que protagonista, não fica livre dos estereótipos imputados à sua cor. Otelo é acusado de aliciar Desdémona, até de bruxaria ele é acusado. Muito bem imputado qualquer tipo de ocultismo. Não seria pela capacidade dele de conquistar uma jovem, e sim por usar subterfúgios sobrenaturais para conseguir isso. Afinal de contas, como poderia um cavalo berbere ser capaz de conquistar uma moça pura, casta e branca dentro da sociedade veneziana? Falar de representatividade de corpos pretos na dramaturgia é tirar do contexto que sempre foi apresentado à sociedade e colocar num local de destaque positivo. Por exemplo, você já parou para pensar que os filmes ali dos anos 90, 2000, que tem personagens e homens pretos como protagonistas, sempre tem a violência como o meio inicial de comunicação? A gente pode botar aqui Blade, Bad Boys e tantos outros. Até aqui no Brasil, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, enfim, colocando homens pretos como violentos. Essa é uma construção muito perigosa de ser feita, porque a partir desses estereótipos a gente acredita que esse é o local do homem preto. Ainda assim, veja como homens pretos sendo representados como violentos geram tanta comoção. É uma busca, Fanon fala sobre isso, uma busca sobre esse homem preto validando essa violência como uma linguagem que fosse talvez a única possível para esse homem. Quando não, o homem preto é o bêbado, o homem preto é o engraçado, o medroso, a gente tem milhares de outros exemplos. Nunca
quase nunca quer dizer, é imputado um papel positivo, sensível, aquele que se trata, que se cuida, aquele que dá ajuda, que oferece ajuda e que recebe também, aquele que se humaniza, que é capaz de sensibilizar com questões. Por quê? É muito interessante para a sociedade que esse homem continue sendo mostrado de maneira errada. A nossa representatividade é importante para normalizar pessoas pretas se cuidando, se amando, se preocupando, cuidando dos seus em diversos locais. Por isso, essa questão identitária, ela é urgente. Por isso, ela é necessária para que a gente discuta aonde a gente quer estar e, principalmente, onde a gente quer que os nossos filhos nos vejam. O cuidado deve ser tomado para que esse homem não seja mostrado como ausente, o despreparado, o desconexo, o desleixado, aquele que não se preocupa, aquele que não se cuida, não se trata e não cuida dos outros. Essa é a imagem que nós queremos quebrar. Essa é a imagem que eu quero quebrar. Só que para isso eu vou precisar da sua ajuda, porque esse serviço a gente só consegue fazer de maneira coletiva. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. Aqui a gente vai falar sobre ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. O nosso objetivo é segurar a mão de você que está ouvindo e levar em direção a uma parentalidade preta diferente, mais potente, potencializando os nossos filhos, as nossas crias, para que só assim a gente consiga mudar a história do nosso povo. Esse podcast faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande lá na página Parentalidade Preta no Instagram. Então, caso você tenha escutado alguma coisa aqui que você gostaria de levar para discussão lá, só me chamar. Eu estou à disposição. E a minha troca de hoje é com a Mira Silva. Bom, eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, não uso bigode, mas tô sem cabelo, tô com um fone preto na minha cabeça, um microfone à minha frente, atrás de mim uma porta branca aberta e uma mesa ao meu lado. Eu sou Mira Silva, sou uma mulher negra, não retinta, cabelos cacheados, estou usando uma blusa com tom roxo, estou de óculos, ao meu fundo tem alguns quadros e um sofá amarelo com umas almofadas coloridas. Ótimo. E quem é Mira Silva? Bom, Diego, essa é uma pergunta muito difícil, porque a gente geralmente não pensa em como nos descrever. Mas Mira Silva, essa que vos fala, é uma jornalista negra, nordestina, que hoje trabalha com duas coisas que ama muito, que é o audiovisual e a literatura infantil. Para mim isso é muito importante porque, através dessas duas linguagens, cada dia eu me descubro mais, eu me conheço mais, eu conheço muito sobre os nossos, entendeu? E para mim isso é fundamental, principalmente porque eu me coloco no lugar da troca, do aprendizado sempre. Então, como eu me titulo uma contadora de histórias, como jornalista eu sou uma contadora de histórias. Sim. E conto histórias de fato também na literatura infantil. Então, quando a gente conta a história, e a gente conversou aqui um pouco antes nos bastidores sobre a palavra troca. Eu troco. E na troca, a gente dá e a gente recebe. E isso, para mim, é fundamental para a minha própria existência. Maravilha. Maravilha. Então, atacando em vários cenários e acrescentando, né? Ótimo. Exatamente. Perfeito. Bom, a gente vai para o intervalinho agora e a gente já volta. Episódio número 8 do podcast Parenta. Eu queria agradecer você que está aqui comigo desde o começo e dar as boas-vindas a você que chegou com a Mira. Esse episódio especialmente é oferecido pela Nayara Sacramento, que passou a apoiar o podcast Parenta a partir do último programa. Ela foi lá no apoia.se/parenta e encontrou um jeito que ela podia ajudar financeiramente aqui para que as produções melhorem cada vez mais.
Eu tenho dito em alguns programas que a trilha sonora que abrilhanta a troca que vem logo em seguida foram dadas de presente pra gente aqui pela Castel. Eles estão pra lançar um disco agora, então eu vou te pedir pra você seguir o @ deles que tá aqui na descrição do episódio e ficar de olho em todas as novidades lá. E o meu último recado é o seguinte: a partir da semana eu vou deixar fixo lá no Linktree, que fica no link da bio da página Parentalidade Preta no Instagram, um link para você botar tretas anônimas que tem com o pai ou com seu pai ou de algum pai que você conheça. A ideia é que eu venha aqui na humildade pesquisar um pouquinho a respeito do que acontece e a gente converse numa live em algum momento. Bom, então a gente vai pro episódio agora. Muito obrigado e até logo. Bom, então a gente volta agora do intervalo e a gente vai direto para as nossas trocas. E por falar direto ao ponto, queria que você falasse para a gente qual é a importância de uma criança preta ter referências. Olha só, Diego, para mim, ter referências é fundamental. Porque é um dano é uma coisa tão perversa você tirar o direito da pessoa a ter referências, a se reconhecer nessa sociedade. E eu gostaria de recorrer aqui a uma poesia que eu acho que fala um pouco disso, né? Essa é uma poesia de Conceição Evaristo, que a gente chama, da autora, né, da escritora mineira Conceição Evaristo, e que chama Vozes Mulheres. E ela diz o seguinte: a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Eu acho que esse poema de Conceição Evaristo, ele traça essa linha, né, que vem desde os porões dos navios negreiros e chega aos dias de hoje. Eu tenho um filho de 22 anos, um menino. Se ele não tem em mim essa referência, como é que ele vai avançar? Como é que seu filho vai avançar se ele não tem as referências? Ainda bem que hoje os nossos filhos, eles têm referências, né? E a gente está aqui batalhando por isso, né? Para que eles cada dia mais eles tenham referências, eles olhem para os lados, eles olhem para trás e eles nos vejam. Porque as gerações passadas possivelmente foi tirado esse direito. A gente não tinha, a gente chegava nos ambientes sociais e a gente não tinha essas referências. A gente chegava na escola, a gente não tinha, eu não tive essas referências. Eu vim começar a ler livros de autores negros e conhecer os autores e autoras negras há pouco tempo, né? Eu sempre digo, não tenho vergonha de dizer isso, porque me foi negado esse direito. Então, eu não vou ter vergonha de dizer para as pessoas assim, olha, eu estou conhecendo esse autor agora. Porque se quando eu fui alfabetizada, nos livros que eu estudava, nem os desenhos daqueles livros, eles não tinham figuras negras. Eu não me lembro de ter figuras negras nos livros. Isso é quando tínhamos livros, né? Quando a gente conseguia acessar os livros. Então, assim, hoje, e aí eu avanço um pouquinho, hoje no meu trabalho, eu tento justamente trazer essa diversidade. Porque para mim é importante que as crianças de hoje, elas tenham essa referência, elas se enxerguem a partir dos livros, elas se enxerguem a partir dos ambientes sociais, elas entendam que as pessoas pretas,
elas não estão naquelas caixinhas que quiseram nos colocar. Sim. Que a gente possa estar em vários ambientes sociais. Isso é muito importante, porque só assim realmente a gente vai fazer a transformação pretendida, vai se entender como sociedade plural e diversa. Sim. Porque se a gente não faz esses movimentos para que as nossas crianças, através dos livros, através dos brinquedos, através dos ambientes sociais, elas nos vejam em outros lugares, fora do servir, né? Então, assim, porque eu sempre uso aquela analogia do espelho, né? A gente só acha bonito a referência para isso, né? Porque a gente começa a se achar bonito a partir do quê? Quando você vê as pessoas negras ocupando vários espaços sociais, quando você não vê só as pessoas negras não desmerecendo nenhuma profissão e nenhum lugar, né? Mas assim, mas que todos ocupem todos os lugares, você deseja para si aquilo. Sim. Mas imagina uma criança preta, ela não tendo essa referência de outras pessoas pretas ocupando lugares, ganhando prêmios, né? Então, elas não vão querer ser pessoas pretas. Elas vão olhar no espelho e se enxergar brancas, se enxergar no lugar do outro. Elas vão negar a própria imagem. Isso é muito perverso. Então, eu acho que hoje, a gente sabendo que a gente ainda tem muito o que caminhar, mas que hoje a gente já tem pessoas pretas ocupando lugares que antes, eu, por exemplo, da minha geração, não conseguia enxergar, para mim é fundamental hoje, sabe? E é aí que eu acho que a gente começa a dar passos largos para que a gente mude essa situação, sabe? Que a gente transforme, que a gente diga não, eu vou estar onde eu acho que eu desejo estar e não onde você quer que eu esteja. Sim, de verdade. Eu acho que eu consigo tirar alguns pontos aí do que você falou para aumentar a ilustração disso, essa questão, né, da paridade, de ver os seus nos locais. E o que isso causa, né? A questão de subjetividade, creio eu. Quando você vê pessoas como você naqueles locais, por mais óbvio que isso pareça, mas eu acho que é um raciocínio muito importante da gente ter. Ele passa a ser racializado. Como você mesmo falou, a gente vê a criança, o jovem, o ser em formação. Quando vê pessoas brancas nos locais onde ele admira, ele também vai se entender como uma pessoa branca, porque é parte da admiração, né? Então, não racializar essa questão é muito complicado, é muito perigoso, por essa questão de paridade. E outra coisa que você falou, que eu acho que também cria essa expectativa, né? A partir do momento que o ser informação, não vou dizer criança aqui, porque não é só para crianças. A partir do momento que o ser informação vê pessoas da cor dele naquele local, ele passa a ser um local possível, né? Existe possibilidade de habitar naquele local. E aí ele já foi racializado, aquele ser informação já viu seus pares, e aquele local passa a ter cor também. Calma aí, já que não tem só gente branca aqui, que não fez essa construção, porque não racializa, a gente passa a ver pessoas pretas, então calma aí, então esse local também é para mim, né? Então, essa questão da paridade, de se enxergar nos locais, para se entender como belo, inclusive, porque aí dá também a grandiosidade daquele local. Calma aí, tô vendo uma pessoa como eu num local grande, então eu também posso chegar num lugar grande. Pode parecer muito elementar, talvez, esse raciocínio, mas ele também parece. Mas ele é muito potente, porque você vai colocando possibilidades de existência, ocupação consciente dos locais, né? Referências, e quebra esse mito, que aí eu não gosto, até falei assim, óbvio, da representatividade. Eu não quero estar representado lá, eu quero ver que aquilo ali é possível para mim, que é diferente, né? Eu quero alcançar, né? Exatamente. Porque parece uma... Assim, quando a gente conversa sobre isso, fica parecendo, como você falou, fica parecendo uma coisa óbvia, sabe? Uma coisa boba. Mas, assim, na construção social do Brasil, não é ainda. Entende? Isso é muito importante. Sim,
Porque parece bobagem, talvez, mas assim, a gente, pelo menos as pessoas pretas, né, assim, eu acho que a gente entende muito bem isso. A necessidade real disso se fazer valer ainda, né? Da importância disso. Sim. Por isso que o perigo da representatividade ser conduzida por pessoas brancas, por exemplo, que não racializam as questões. Porque assim, não, beleza, já tem uma pessoa aqui, sabe? Não, já tem aqui, tá. Mas não, você não entendeu o sentido de ter uma pessoa ali, você não sabe o que isso representa. Beleza, colocou um preto aqui, colocou uma pessoa preta, um homem preto, uma mulher preta, enfim, tá representado, tá. Mas estar representado não significa ter possibilidade de estar quem quiser. Porque se essa chancela é sua de colocar aqui para representar, não quero representar, quero estar, quero possuir, performar, ter propriedade em cima disso, né? Exatamente. Muito importante essa construção, acho que ela é muito importante para a gente começar essa conversa, já colocando, né, que os locais eles vão ser grandes para a gente quando a gente estiver habitando de maneira consciente, né? Com certeza absoluta, isso mesmo. Massa. Vou partir para a próxima pergunta, então, tá bom? Eu queria saber de você, né, qual é o papel da literatura nessa construção, começando pela literatura. Nossa, eu já até toquei um pouco nisso, assim. Sim. Eu trabalho com literatura infantil já tem mais ou menos 10 anos, né? E através das festas literárias infantis. E assim, como eu disse, cada troca eu vou aprendendo coisas, assim. Antes de eu trabalhar com literatura infantil, eu não tinha ideia de quando e como, assim, essa escrita, eu não gosto de falar literatura infantil, eu prefiro falar literatura para crianças. Sim. Porque aí, assim, o quanto essa literatura é fundamental para a nossa formação, né? E aí eu toquei um ponto, porque eu lembrei de quando eu era criança que eu não tinha essa referência, né? Eu não li nenhuma história, por exemplo, escrita por um escritor, uma escritora negra, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com literatura, eu confesso que eu não tinha essa dimensão. As primeiras festas literárias, com certeza, eu não pesei nisso, eu não dimensionei nisso, mas assim, eu estava fazendo a festa literária numa cidade, que é uma cidade preta, que é uma cidade que tem uma importância na luta pela independência da Bahia e pela independência do Brasil. Fundamental, que é Cachoeira. No Recôncavo Baiano, né? Então, assim, o público, majoritariamente daquela festa literária, o público infantil, as crianças, elas eram crianças pretas. E aí, assim, quando você monta uma estrutura de programação, que você olha e você vê a maior parte dos escritores e escritoras ali são pessoas brancas, você percebe que ali tem alguma coisa que está fora do compasso, né? Tem alguma coisa ali que não tá casando, não tá legal. E aí a gente passou a trabalhar, eu passei a pesquisar cada vez mais escritores e escritoras negras de literatura para crianças que escreviam sobre essa temática, não necessariamente falando sobre, e cada vez mais eu quero sair desse lugar, não é que os escritores e escritoras tinham que escrever, por exemplo, sobre racismo, né? Não é com temáticas desse tipo, mas escrever com personagens, com protagonistas pretos, fazendo as mais diversas coisas nesses livros. E aí tá a coisa bacana, porque como a gente sempre, quando nos chamam para falar sobre chama um preto ainda hoje para falar, já se chama para falar sobre racismo, né? Acha que a gente só vai falar sobre isso. Exatamente. E o legal de trazer essa literatura é trazer justamente essa literatura com protagonistas pretos, né? E fazendo as mais diversas coisas. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler muito
sobre literatura escrita por pessoas negras. E aí comecei a mudar também a programação ao passo disso, né? A gente começou a trazer muito mais escritores e escritoras negras, trazer muito mais essa temática para dentro, justamente para que, não só na minha figura, na minha pessoa que estava ali à frente, daquela que eu também apresentava a festa literária, então eu era uma figura, uma mulher preta, ali, naquele lugar, representando um lugar que geralmente é ocupado por mulheres brancas, e então isso já tinha um impacto, né, naquele lugar, e aí a gente começou a trazer muitos escritores e escritoras negras e negros, e você via como era perceptível isso, assim, sabe? As mensagens que eu recebia por eu estar naquele lugar, as meninas que se sentiam representadas e que falavam para mim, isso, assim, tia, quando eu crescer eu quero ser igual a você, porque aquele elas entendiam que aquilo era um espaço importante, né? Era um espaço de destaque, e elas queriam também ocupar um espaço de destaque. Não necessariamente, simbolicamente, era aquele lugar, mas simbolicamente era um lugar de destaque na vida. E aí, assim, a partir dessa experiência com a literatura, eu passei e nos anos, acho que agora na pandemia, eu resolvi aprofundar e criei uma coluninha no Instagram chamada Sementinha Preta, né? Porque eu parti desse lugar justamente, Diego, do plantar, do semear, né? Simbolicamente falando, para poder a gente colher no futuro coisas muito melhores do que a gente está nesse presente, né? A gente plantar ideias, plantar pensamentos, sabe? E aí a gente, né, trazer... E nesse espaço eu majoritariamente leio, né, literatura para crianças escritas por escritores e escritoras negras, dou dicas, falo sobre o assunto, publico textos sobre isso, porque eu acho que é importante essa construção da literatura, e a escola é fundamental para isso. Na escola do meu filho não tinha aliás, eu não lembro de nenhum livro que ele tenha levado para casa, na época que ele era criança, de escritores pretos. Olha que meu filho tem 22 anos. A gente está falando dos anos 2000, certo? Então, é de hoje, não é de muito tempo atrás. Então, a literatura, e outro dia eu fui dar uma palestra numa escola, eu falei justamente isso, eu falei, quais os livros vocês escolhem? Porque os professores escolhem os livros. Que livros vocês escolhem para as crianças que vocês estão? Eu estou aqui, uma mulher preta, falando dentro de uma escola de classe média alta, para possivelmente a maioria das crianças brancas. Mas tem muita importância se essas crianças brancas elas também leiam literatura diversa, plural, de escritores e escritoras negras. Porque se elas não leem, elas vão achar que o mundo também delas é composto só por pessoas brancas, né? Tem que ampliar isso. Aí eu pergunto sempre, quando eu vou falar nas escolas, eu pergunto, que tipo de livro? Vocês refletem sobre essa pluralidade, essa diversidade, quando vocês estão elencando os títulos e os autores que vocês querem trabalhar durante o ano, né? Assim, para pais e mães também, que tipo de livros vocês apresentam para os filhos de vocês? São livros diversos, plurais, que tratam dos mais diversos temas, que tem protagonistas pretos, que tem protagonistas que tenham deficiência, sabe? Porque se a gente não reflete sobre o que a gente dá aos nossos filhos e filhas, como a gente vai construir uma sociedade mais plural? Exatamente. Não dá. E assim, eu vou hoje, eu trato isso como uma missão, eu sempre vou trazendo, assim, no meu cotidiano, quando eu encontro mães e pais, que aí falam, Miriam, você trabalha com literatura infantil? Assim, que tipo de livro? Eu queria dar um livro para meu filho, assim, você tem indicação? Eu, assim, não vou negar a você,
90% das indicações que eu dou é escrito por escritores pretos e escritoras pretas. Por quê? Porque eu sei que ele não tem acesso àquilo. Sim. Então eu já dou com propósito de ampliar o discurso. Sim. Da criança branca entender que o mundo dele não só tem pessoas brancas. Sim. E que as pessoas brancas, que as pessoas negras não ocupam só aqueles lugares que eles estão acostumados de ver na casa deles, que é o lugar da babá dele, que geralmente é preta, da faxineira dele, que geralmente é preta, da pessoa que cuida da casa dele, sabe? Assim, aí quando ele vai ao médico, o médico dele é branco. Sim. Entende? Então, se eu não dou às minhas crianças essas referências, de repente ele vê um menino ali que é um astronauta, que é um personagem preto, ele não vê um menino ali que é um médico e que é um personagem preto, ele vai entender, ele vai botar os pretos nesse lugar e os brancos nesse lugar. Sim. Então, isso é fundamental. A literatura, para mim, ela tem um papel fundamental. E a literatura aí vem com a responsabilidade de nós pais, mães, adultos todos, escolas, os ambientes sociais, né, que são os primeiros, a família e a escola. Né? Para mim é fundamental. Tem que estar todo mundo ali pensando nisso cotidianamente. É um trabalho que eu acho que tem que ser assim, no nosso cotidiano. Não tem que ser minha, de Diego, que somos duas pessoas pretas. Não, tem que ser de uma sociedade como toda. Se a gente defende tanto essa sociedade plural, vamos trabalhar para ela ser diversa e plural, em todos os níveis. Sim. Não é, e quando você falou, né, que eu fui convidada para mediar, aqui, apresentar, e aí quando chamam a gente, já acham que a gente vai na militância. Mas aí você terminou justamente esse trecho falando sobre essa militância intrínseca de entregar uma sugestão de livro para uma pessoa branca que não vai ter contato com aquilo. Se tudo correr normal, vai ali para alguma referência eurocentrada, ou uma história ali que seja Irmãos Green, alguma coisa do tipo, e vai continuar sem trazer esse local possível. É como se fala, e tem um termo que eu gosto de usar muito, tenho usado muito ultimamente, quem escuta o podcast já deve estar cansado de ouvir, que são os futuros possíveis, né? Você vai lá, você traz as referências, ainda pegando esse exemplo desse menino que a mãe, que já ficou claro que é uma pessoa branca, que trouxe, me indica um livro, achando que você vai indicar mais um livro, assim, não, beleza, toma esse aqui, até como exemplo que você falou, desse astronauta preto aqui. E a pessoa que não tem o costume de apresentar isso para o filho, em algum momento ela vai ser questionada. Não, por que o astronauta é preto? Se o meu médico, como você falou, se o meu médico é branco, se isso aqui, tudo que é grandioso dentro desse mundo onde eu vivo é branco. Aí você vai me trazer um astronauta preto, já plantou essa semente, né? Que você falou, você já falou assim, cara, vou plantar essa dúvida aqui nessa criança, em alguém que vai receber essa informação. Pô, por que é preto? Sabe? E acho que é muito importante, mesmo muito cuidadoso, quando a gente traz esse tipo de referência. Qual livro com protagonismo preto eu vou indicar para essa pessoa branca? Para ela falar assim, para eu indicar para o meu sobrinho que é preto. Não, e para o branco? E para o seu filho? Não é para o seu sobrinho que é preto, ou então vai na festa de um coleguinha, me diz um livro que eu posso dar porque ele é preto. Não, calma aí. A gente sabe que também carece dessas referências, mas e o seu filho? Que é branco, e aí usando até o exemplo do livro da Andressa, que a coleguinha branca desenha ela e a amiga preta da mesma cor. Não entendeu, sabe? O livro começa com esse questionamento da menina chegando em casa e falando, adorei o desenho que minha amiga fez, de nós duas juntas, só que eu não sou branca, ela me desenhou branca. Essa, entre muitas aspas, mas também sem essas aspas, essa alienação em relação à cor dos personagens que vivem ao seu redor, de uma possível história muito plausível de uma menina branca desenhar sua colega preta da mesma cor que ela, porque não teve ferramentas para fazer esses questionamentos, né? Acho que é muito importante. A literatura traz exatamente essas ferramentas, sabe, Diego? Assim, e é muito potente. É muito potente, assim.
Eu acho que é uma das ferramentas mais potentes que tem, porque ela ainda entra por esse lado lúdico, a literatura para crianças. Já tem essa coisa de você ler junto ali, de você estar junto com o seu filho, você trocar, assim, você começar e aí ele vai perguntando, vocês vão trocando ali, além desse laço que a literatura estabelece entre as pessoas, ainda ela passa muitos signos e significados e símbolos, sabe? E a construção vai ali. Aquela criança, ela possivelmente, quando ela tem acesso a essa pluralidade temática e de personagens, ela vai crescer, ela não vai se questionar sobre isso, porque esse é o mundo dela. Entendeu? Ela vai entender que esse mundo é plural, que as pessoas podem ocupar todos os espaços, ela não vai questionar essa coisa. Mas se a gente não faz isso, é óbvio, ela vai na cabeça, ela foi construída assim, ela não vai, ela vai chegar a entender assim, que os pretos são assim, que ela não vai pensar que uma criança deficiente, não vai pensar nesse mundo, porque não é o mundo dela, ela não foi introduzida nessas questões. Então eu acho que a literatura, eu sou assim super defensora da literatura e eu tento assim trabalhar com ela como formiguinha assim, mesmo trazendo ela para as pessoas como uma ferramenta de construção de mundo possível, como você falou. Sim, com certeza. E de maneira que ela nem é silenciosa, né? Porque, como você bem trouxe, tem essa possibilidade de questionamento. Quando você acompanha uma criança com um livro, você está abrindo essa possibilidade de se questionar e também tem a possibilidade de introjetar questionamentos de, se você for uma pessoa que é consciente, né? Ou melhor, se a pessoa que está fazendo isso é consciente, você reparou que eles são de cores diferentes? Ah, não reparei então. Olha como eles são diferentes e eles são amigos. E esses conceitos vão entrando, né? De maneira não lúdica, mas de maneira consciente. Assim, eles não são iguais. Simplesmente eles não são iguais. Não tem como eles serem iguais, mas eles são amigos, mas eles estão exercendo a mesma função, estão ali performando a mesma coisa. Acho que é criar essas possibilidades. E aí, assim, eu não vou nem querer estender muito, mas na minha fala aqui, para deixar você à vontade de falar. Mas, tipo assim, é uma realidade que a gente pode construir, sabe? Ilustrar isso no livro, a gente pode criar essa realidade para apresentar. Você vai poder falar que eles são de cores diferentes ou não. E as duas situações, pensando em dois personagens, como eu ilustrei agora há pouco, as duas situações elas vão passar mensagens muito diferentes, mas que podem ser criadas, né, a partir desse ponto. Com certeza. Eu acho assim que e olha, hoje, ainda falando de literatura, hoje, se tem uma coisa que as pessoas não podem questionar hoje, não temos literatura. Não, né? Que tratam desses temas, que trazem as pessoas, eu estou dando um exemplo aqui de pessoas pretas, mas que trazem as pessoas pretas com esse lugar do protagonismo, porque assim, eu sempre, assim, tem muitos autores. Tem muitos livros. Então, se você não pensa em levar para o seu filho, se você não pensa em levar para a escola, se você não pensa em trazer para sua família, esses livros, não é porque eles não existem. É simplesmente porque você não quer enxergá-los. Isso. Entendeu? Porque às vezes tem essa negação que está dentro da gente e que às vezes a gente não encara ela de frente. Sim. Né? Então, assim, eu já, assim, só para dar um exemplo aqui, eu já presenteei, assim, uma vez, só para dar um exemplo, assim, é terrível, mas é um exemplo que a gente, eu sempre dou, é real. Uma pessoa me perguntou, você tem a pessoa branca, de filhos brancos, e aí me perguntou, você tem um livro para poder me dar, para eu dar para o meu filho? E eu falei para ela assim, tenho. Só que nesse dia, quando eu abri a gaveta, eu tinha uma coleção de livros dos orixás, que é de uma super
escritora, artista, que é Desoleda Santos, que tem 80 anos, já acho que 80 anos que é Desoleda. Desoleda, perdão se eu errei sua idade, mas assim, é uma pessoa linda, linda. Ela tem uma coleção lindíssima, que foi editada pela Solis Luna, que é uma editora baiana, sobre os orixás. Eu só tinha esses livros na minha mão na época. Aí eu peguei, falei para a pessoa, olha, eu tenho esses aqui. Quando eu entreguei o livro para essa pessoa, ela olhou assim, a cara, assim, você já viu, já passou tudo que você já queria ler naquele momento. A pessoa disse assim, mas esses daí não, eu acho que esses daí eles não vão gostar. Ou seja, ela falou pelas crianças, sim, né? Assim, ela não deu direito da escolha, né? Dos próprios filhos lerem os livros que eles, né? Que eles querem ler, que eles gostam, que eles se identificam, por uma questão de preconceito. Unicamente. Simplesmente isso. Eu tenho preconceito contra a religião do candomblé, contra os orixás. Eu não vou dar, porque isso não faz parte da vida que eu quero para os meus filhos, da minha sociedade, da sociedade que eu desenhei para mim. Exatamente. Não é a sociedade que eu desenhei para mim. Sim. Essa religião, essas referências, esses símbolos não estão. Então, ela disse para mim, não. Aí eu disse para ela, é porque são do candomblé? Porque é assim, eu sou super papo reto. É porque são do candomblé? Sim. Ela falou, não, eu falei, eu sei, pode falar, seu filhote, né? Benjamin chegou aqui agora. Oi, filho. Chegou. Oi. Não tem como apagar essa daqui. Vai lá descansar, por favor. Tchau. Pensei que já estivesse dormindo. Mas não, veio aqui apagar a luz. Pois é. E aí eu falo mesmo, assim, porque eu acho que faz parte da nossa construção também, né? Você não quer dar porque são livros dos orixás, porque trata dessa temática, você não acha que você deveria ler para os seus filhos para poder eles decidirem se eles gostam ou não da história. Dá né? Possibilidade, a oportunidade. Né? Oportunizar essa troca. Né? E você mesmo conhecer um pouco mais sobre a sua cultura, sobre a nossa cultura. Sim. Sobre as nossas realidades. Entendeu? Então, assim, se a gente não faz isso, e por isso que eu falo que o meu papo é reto agora com relação a isso, porque se eu não falar, eu também vou estar sendo conivente com essa pessoa. Sim. Com essa não construção de realidades possíveis, entendeu? Esse afastamento da nossa própria cultura e essa negação da nossa própria cultura. Sim. Então, eu prefiro realmente falar e até administrar esse mal-estar ali naquele momento, mas eu fazer com que essa pessoa reflita sobre essa atitude dela. Sim, né? E essa negação dela com relação ao que ela apresenta para os próprios filhos. Sim, e já está tão entranhado nesse preconceito que não raro pode ser, trazendo esse questionamento, a pessoa fala assim, pô, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Interessante, deixa eu ver. Não, realmente, se ela não barrar de primeira, talvez se abra o questionamento. E, como você falou, para provocar mesmo. Então, se questione aí. Vá lá, por que você não está querendo esse tipo de referência? Porque você é preconceituosa. Não, eu não sou preconceituosa. Quem eu, preconceituosa, não. Ninguém é. No final das contas, né? Ninguém é preconceituoso, mas não vai levar o livro pra pegar. E eu tenho um negócio, assim, muito, muito sério com essa questão de pedir indicações, sabe por quê? Porque eu crio muita expectativa, tipo assim, pô, me indica tal coisa aí, eu vou lá e destrincho aquela coisa a partir de todas as minhas referências, tipo assim, escute isso, a partir disso, daqui você pula pra lá, faz assim, eu tento passar a experiência que eu tenho disso, e com livros também, pô, eu queria que você lesse isso aqui, mas começa por esse capítulo, lê de vários assim, e aí leu, não, pô, não li não, eu falei assim, cara, não tô que pediu, sabe? Se não tava aberto pra uma coisa, não simplesmente vou te dar um nome de um livro, não, pô, entenda ali o que se você procurou, tipo, se você me procurou, como usando o seu exemplo, se você me procurou com uma indicação de livro, pô, aceite a indicação que eu vou te dar, pô, vai deixar o preconceito,
Pô, eu tô aplicando aqui a minha curadoria em cima desse conteúdo, sabe? Tô fazendo uma curadoria, uma consultoria aqui em cima desse conteúdo pra você simplesmente falar assim, não quero não, deixa pra lá, assim, pô, não pede. Tu parece que não sabe quem tá pedindo, pô, sabe? É bem por aí, né? Mas assim, como eu sou daquela que às vezes eu tenho bem paciência, porque eu acho que a gente, essa coisa, como eu te disse, é uma missão. Sim. A gente traz essa missão também de não fazer o que os jesuítas fizeram, mas de construir, sabe? Sim, não é nesse sentido, sabe? Sim, mas é no sentido de entender que a gente é possível, a gente pode fazer, trabalhar numa realidade assim, num mundo mais igual, num mundo mais assim, que as pessoas pelo menos não sejam tão preconceituosas. Então eu realmente, às vezes eu tenho essa paciência de trabalhar, de ficar, porque eu acredito que às vezes pode ser até que ela não aceite aquilo ali, mas fica algo na cabeça dela, e assim, a minha esperança é essa, eu sou uma pessoa positiva, então eu vou ter sempre a esperança do que algo vai ficar plantado ali, né? Uma sementinha vai ficar plantada ali, e ela vai refletir sobre aquela nossa conversa, sobre aquela nossa troca, enfim, nas trocas sempre fica alguma coisa, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia, na verdade. Não, verdade. Tentar não acabar com essa possibilidade da pessoa, no final das contas, vou ver o livro aqui. Mas, enfim, é isso. Bom, vou para a próxima pergunta, que ela é um pouco mais profunda, um pouquinho mais densa, né? Eu queria saber um pouco do seu ponto de vista, que é, enquanto uma produtora de conteúdos, como é que você sente que agrega nesses movimentos, como você falou da literatura, já falou da literatura, e aí se você quiser falar um pouquinho do audiovisual também, trazer pra gente, como é que você sente que agrega já nessa outra instância? Olha só, com relação ao audiovisual, eu acho que, assim, como eu te disse, eu sou uma contadora de histórias. E como contadora de história, eu sempre estou refletindo sobre que história eu vou contar, de que forma eu vou contar essa história, quais os atores que eu vou trazer para contar essa história, certo? Cada dia mais eu penso nisso. E quando eu trabalho com a minha equipe, né, com as pessoas que estão trabalhando comigo ali na construção de um programa, ou na construção de uma matéria audiovisual, eu estou sempre me questionando e questionando o outro sobre esse lugar, sabe? Porque assim, eu sei de onde eu vim. Sim. E sei para onde eu quero ir. É a coisa da consciência que você falou. Porque eu trabalho muito com essa palavra, a palavra consciência. Cada passo que eu dou pensando nessa consciência. E dentro do meu trabalho, cada passo que eu dou hoje, eu dou com consciência de que construção eu quero, que sociedade eu quero, né? Que mensagem eu quero passar quando eu construo uma matéria audiovisual, quando eu faço um programa, quando eu penso que entrevistado eu vou trazer para o programa, para aquela matéria. Então, tudo isso é uma construção que hoje passa pelo meu pensamento ali. Eu não faço nada hoje dentro do audiovisual que eu não pense, eu não reflita sobre esse lugar da sociedade plural, da sociedade diversa, né? De quem vai estar assistindo aquilo, que tipo de mensagem. Eu sou editora de texto, então, como contadora de histórias, eu estou aqui com você dando essa entrevista, eu sei que você vai editar essa entrevista. Então, na hora que eu estou editando as entrevistas que eu faço, na hora que eu estou cortando aquele texto, eu tenho toda uma responsabilidade com a mensagem que eu vou passar para as pessoas que estão nos assistindo. Porque é através dessa mensagem que eu vou estar exercendo tudo isso que eu falei aqui, da construção desse mundo possível. Se eu sei que eu trabalho numa TV aberta brasileira, que chega
se eu estiver enganada, eu vou dizer um número aqui, talvez eu esteja errada, mas que seja a mais de 90% dos lares desse país. Trabalho também numa emissora que tem uma abrangência no país inteiro. Sei o quanto a educação brasileira pública é deficitária hoje. Tem um conhecimento razoável da construção social do Brasil, né? Sim. Então, assim, sou nordestina, nasci no interior da Bahia, conheço o estado da Bahia, que é um estado enorme, Gigante. que é um estado que é gigante e que tem uma diversidade muito grande. Então, assim, esse conhecimento que me dá hoje, com quase 20 e tantos anos de profissão no audiovisual, eu tento aplicar ele para as minhas histórias, para o que eu quero contar para as pessoas. Sim. Porque eu sei quem está do outro lado da tela. Porque quem está do outro lado da tela sou eu. Exatamente. Né? Sim. Sou eu. Então, como sou eu, algum dia, sou eu me ponho sempre nesse lugar de onde eu vim. Sim. Então, essa história eu gostaria de estar ouvindo. Essa história eu queria que tivessem contado para mim, né? Na minha infância. Eu queria estar ouvindo essa narrativa. Sim. Então, por isso, cada vez que eu sento para editar um texto, para contar uma história, eu quero que a pessoa que esteja do outro lado, ela absorva alguma coisa daquilo, positiva. Sim. Né? E ela, através daquilo ali, ela consiga construir alguma coisa na vida dela. Sim. Que fique alguma mensagem, algum ensinamento, não pode ficar só o negativo. Porque uma sociedade não pode ser construída em cima do que é negativo, sabe? Exatamente. Assim, e eu sempre trabalhei com periferia também. E por trabalhar também com a televisão aberta, eu trabalho com a classe C2D. Ou seja, é uma classe de onde eu vim. Sim. Né? Então eu sei para onde eu estou falando. Eu sei para quem eu estou falando. Sim. Eu sei qual a importância da narrativa que eu vou contar. Quando eu boto uma referência ali, eu sei. E assim, para mim, quando assim, nos programas que eu trabalhei e quando eu recebi as mensagens assim, esse programa me representa, eu entendo. Falando em representatividade mesmo sendo uma coisa. Porque eu entendo, porque aquele programa, ele está dando algo àquela pessoa que aquela pessoa quer receber. Mas tem consciência, né? Tem consciência, né? Então a consciência minha do lado de cá e a consciência na recepção do lado de lá. Sim. Então essa troca mesmo, a gente não se conhecendo, para mim é fundamental. Com certeza. Né? E aí, ao mesmo tempo que eu hoje, como mulher preta nordestina, ocupando um espaço, que é um espaço de poder dentro da televisão brasileira, também é uma construção simbólica. Né? E é uma construção que eu sei que eu tenho consciência que essa construção é importante para os meus pares. Sim. É importante não é para que eu forme, também para que eu forme outras pessoas pretas no audiovisual. Sim. Né? E o espaço de poder dentro do audiovisual, isso é importante falar. Sim. Não é só estar no audiovisual, estar no espaço de decisão, no espaço de poder, né? Mas, ao mesmo tempo, todas as meninas, no meu caso, que eu sou uma mulher, e que me veem nesse lugar de poder, nesse espaço de poder, elas pensam que a gente está falando aqui desde o início, que isso é possível. Sim. Né? Assim, quando eu trago a história de uma cientista preta, quando eu trago a história de uma atriz famosa, quando eu trago a história de um pianista famoso, de um bailarino que tá pelo mundo fazendo sucesso, quando eu trago essas histórias, e possivelmente essas pessoas vieram da mesma origem daquela pessoa que está recebendo aquela história. Sim. Então, automaticamente ela faz a ponte. Sim. Eu estabeleço. Então, através do audiovisual, hoje eu quero criar pontes. Né? Mesmo não conhecendo as pessoas que estão do outro lado da ponte, eu nunca as conheço, mas eu quero estabelecer essas pontes para que justamente a gente traga esse mundo possível. Né? Assim,
eu acho que isso é fundamental no meu trabalho diário dentro do audiovisual. Nessa construção simbólica do audiovisual, mesmo estando numa TV aberta, mesmo estando num veículo de dispersão, que é a TV, né? Mas, assim, eu, nos meus 20 e tantos anos, assim, eu já tive muitos exemplos bonitos dentro do audiovisual, assim. Tanto eu contando a história das pessoas, quanto a recepção dessas pessoas, das histórias que a minha equipe, junto comigo, estava contando. Sim. Isso, para mim, assim, é fundamental na minha vida hoje. É estabelecer essas pontes, esses diálogos simbólicos, e que eu não sei o que é que elas estão... Ele vai... a flecha vai onde ela vai atingir, sim, e a transformação que ela vai atingir. Mas quando eu, ao sair esses dias, há pouco tempo da Bahia, e sair da televisão da Bahia, e que recebi uma mensagem de um menino do Maranhão, me dizendo: saiba que você é responsável pela formação do jovem preto no Maranhão, eu entendi que essa construção simbólica, sim, é fundamental para isso. Sim. Entende? É por isso que eu não posso e nem posso me dar o luxo de fazer isso sem uma consciência. Com certeza. Né? Na hora dessa construção de narrativa, eu tenho que estar pensando no meu receptor, sim, quem está recebendo essa mensagem. E o impacto que essa mensagem vai causar na vida e no cotidiano dessa pessoa. Com certeza. Nesse local, a palavra representatividade, ela ganha, sim, de fato, o seu sentido genuíno, né? Porque é manejado, gerenciado por quem está ali, por quem está ali, não por alguém que dá o acesso às pessoas, mas por alguém que está dos dois, como você bem falou, eu acho realmente que é isso mesmo, assim, para quem está dos dois lados da produção. Quem está produzindo e quem vai produzir, como você fala, eu vou atingir um par, vou atingir um par. Quando você traz, eu acho muito potente, eu quero repetir aqui, porque é muito potente, uma mulher preta e nordestina dentro desse nosso país, talvez seja na gradação de valores, o que menos seja valorizado, vamos ser bem sincero aqui, dentro dessa construção social. E você está ali gerenciando as narrativas, criando as narrativas a partir de materiais que vão chegando, quem está dando as cartas do que vai ser passado num veículo tão potente que às vezes as pessoas não têm nem escolha de receber ou não, né? Dependendo do horário, dependendo do local, só vai ter aquilo ali para assistir. E você chegando na casa dessa pessoa, muitas vezes sem pedir licença, né? E trazendo assim, eu tenho aqui isso aqui para te entregar. Podia estar entregando qualquer coisa. E quando você traz essa visão consciente de tem um par meu ali do outro lado, eu preciso entregar algo que vai gerar transformação. Eu entendo o que você fala, porque é basicamente o que eu penso também. E em todas as ações, alguém como eu vai receber isso. Eu não posso ser irresponsável de trazer um conteúdo que, apesar de ser dispersivo, como você fala, que vai gerar também uma transformação. Senão não ia estar botando a cara para fazer. E senão não ia ser validado enquanto essa instituição que é a mulher preta nordestina no Brasil em uma posição de gerência de conteúdo, né? Eu falo assim, tô gerando pessoas, mas eu tô escolhendo as narrativas que passam, as que não passam. Posso colocar coisas que sejam mais levianas, mais tranquilas, que talvez não gerem reflexão, que talvez sejam mais palatáveis para as pessoas, que não tragam histórias de superação, ou então reconhecimento nos meus pares, que vai desagradar aquelas pessoas que não validam isso, que não racializam questões, que não classificam, promovendo não a luta de classes, mas entendendo essa divisão de classes. E quando você traz, quando você gerencia a entrega dessas histórias, é muito potente. Então, realmente, a representatividade é isso, no meu ponto de vista, sabe? Fazer com consciência e não simplesmente botar. Eu acho muito legal que você traz a importância do seu papel nessa construção, como eu te perguntei, e ela foi muito mais além, de verdade. E aí, para ficar claro para quem está ouvindo a gente, não é simplesmente estar ali gerenciando, é a responsabilidade de entregar. Muito bom mesmo, muito bom. Eu posso ir para a próxima pergunta? Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu tô aqui, eu tô inebriado aqui. Rapaz, como dizem em Salvador, me deixa.
Bom, então eu vou para a próxima aqui, que é a nossa última pergunta. Essa daí é puxando a brasa para sardinha mesmo, mas vamos lá. Bom, então a gente vai para a nossa última pergunta agora, que é falando para meninos pretos. Qual a mensagem que você deixa em relação a esse empoderamento, seja na literatura, no audiovisual, nessa construção de entrega de narrativas? Ave Maria, que dificuldade. Deixar mensagem. Deixa todos os dias, num horário muito bom. Aí não vai deixar aqui, tem que deixar, ué. Para meninos mesmo? Meninos. Olha, é assim, os meninos, você falou antes aí desse lugar que são colocados, e aí eu estou falando do audiovisual, né, e aí abrindo cinema, televisão, e por muito tempo, né, a gente teve, para os meninos principalmente, e eu sei que isso é muito importante, porque os nossos meninos, eles, todos nós sabemos que no Brasil, esse Brasil violento que a gente vive, os meninos neste lugar, quando acontece todas essas mortes, a gente sabe que tem cor, tem sexo, tem idade. Sim. E ela passa justamente pelos nossos meninos. Então, e ainda tem essa construção simbólica em cima do homem preto, né, que é muito pesada. Sim. Né? Assim, a gente sabe que em muitos lugares a gente separa mulher, homem, essa questão de gênero, mas assim, a questão da violência com os meninos é muito forte, muito forte. E assim, a gente não pode negar isso. Eu não sei se eu teria uma mensagem fechada para esses meninos, assim, mas assim, também para os pais desses meninos, né, os pais e mães, porque eu acredito que na construção, eu sei que é difícil, assim, sabe, eu digo, é muito complicado eu falar sobre isso, porque, como eu disse antes, eu sei a realidade social do país. Sim. E assim, às vezes a gente pedir para uma mãe, para um pai, construa isso, como eu fiz na cabeça do meu filho, que é um menino homem preto, né? Mas é um menino homem preto de classe média. Mas quando você chega num lugar que as pessoas às vezes não têm nenhum alimento para comer, sim, como é que você vai dizer para uma mãe ou para uma criança dessa, fale isso para o seu filho, construa isso na cabeça do seu filho, para que no futuro ele não passe por essas questões aqui, sabe? Então, e aí, ao invés de uma mensagem, porque eu acho que é muito duro eu dizer, não tem uma fórmula pronta, eu não vou poder dizer isso para uma mãe que não tem o que dar ao seu filho de manhã, que não tem o que dar ao seu filho de meio-dia, não tem o que dar ao seu filho de noite, sabe? Que não tem como cuidar da sua cria da melhor forma possível. Sai de manhã e chega de noite e assim, então eu não sei, eu não teria uma mensagem, sabe? Eu voltaria a mensagem para mim, para as pessoas que têm esses acessos, que estão nesses lugares, né? Vamos cuidar das nossas crianças, né? Eu, através do meu trabalho, eu tento fazer o máximo que eu posso para cuidar dessas crianças. Então, eu não vou dizer para o menino, para essa criança, porque essa criança depende de nós, adultos, para que cuidemos dela, para que a gente construa um mundo possível para ela viver. Sim. Para que ela chegue aos 20 anos, ela tenha uma formação, que ela tenha estudado, ela tenha uma educação decente, que ela tenha os acessos, para que a gente entenda que, por exemplo, quando ela chegue, que ela consiga alcançar
terminar o ensino médio, ela precisa desse acesso, de uma lei de cota que permita que ela entre na universidade pública. Sim. Então, eu não deixaria uma mensagem, eu deixaria um chamamento para as pessoas adultas. Vamos cuidar das nossas crianças. A gente não pode colocar o peso em cima das nossas crianças, que elas têm, é o futuro do país. Como é o futuro do país se eu não organizo o país para elas viverem, né? Para que elas cheguem, para que elas alcancem, para que elas sonhem. Eu tiro o direito das crianças sonharem, né? A construção social do Brasil hoje tira o direito das crianças pobres, pretas, periféricas, sonharem. Então é a gente, a mensagem é pra gente. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos fazer um mundo possível para que elas sonhem. Essa é a minha mensagem. Maravilha. Eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. Obrigado por ter chegado até aqui no Parentalidade Preta, no podcast Parenta. O episódio ainda não acabou, a gente ainda tem troca pela frente, ainda tem 2 perguntas. Eu vou só te agradecendo aqui, a gente tá chegando no final, tá encaminhando pro final desse episódio. Qualquer coisa, por favor, me manda uma mensagem lá no @Parentalidade Preta. Vou ficar muito feliz de responder qualquer coisa. Se você notou alguma coisa aqui que não tá condizente, me avisa pra eu tentar mudar. Qualquer coisa. Se quiser trocar uma ideia, me chama lá. Eu tô à disposição de verdade. Demora um pouquinho pra responder, mas eu respondo com certeza. Muito obrigado e a gente volta agora pro finalzinho do episódio. Valeu, tamo junto. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente vai para nossa despedida. Eu queria saber de você, Mira. Você tem alguma mensagem que gostaria de deixar em relação aos trabalhos que você desenvolve? Como é que as pessoas podem te encontrar? O que é que elas vão encontrar quando te encontrarem? E esse tipo de coisa que a gente sempre bota aqui no final. Primeiro, assim, eu queria agradecer o convite, né, a conversa, o papo, porque eu sempre trago para esse lugar, né, da conversa, do papo. Eu acho que é isso, a troca, que é importante, né, para gente, para nossa construção aí. Mas, assim, para mim foi muito importante porque falar sobre esses temas, né, falar sobre a infância, refletir sobre esse lugar, sobre esses lugares, sobre nosso caminhar nesse mundo é muito importante, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que parar um pouco e pensar em tudo que a gente constrói, no que a gente está fazendo, porque às vezes você pensa que está construindo algo e nada está sendo feito de fato, né? Então essa reflexão é muito importante. Gostaria muito de agradecer você, Diego, parabenizar aí pelo trabalho. Assim, assim, fiquei super feliz em conhecer você, né? Assim, eu fico muito contente quando eu conheço as pessoas e assim vou descobrindo e fazendo relações, enfim, e estabelecendo pontes, né? Obrigada por tudo. Assim, as pessoas me encontram em vários lugares, assim, principalmente nas redes sociais. Eu tenho uma página no Instagram, né, que é Mira Silva com 2 L's. Tenho uma página também que dá dicas de literatura para crianças, principalmente de escritores e escritoras negras, chamada Sementinha Preta. Podem mandar mensagem, pode me sugerir texto, pode fazer comentários, assim. Eu acho que é sempre importante receber, né, mensagem das pessoas e poder trocar com elas. E, enfim, eu pensei em várias coisas para terminar esse nosso papo. Estava aqui procurando uma mensagem que eu adoro para poder ler, mas eu não achei ela. Vou também, assim, eu acho que as pessoas podem assistir todos os dias, né, o trabalho que eu faço através da televisão.
todos os dias de manhã, algum conteúdo, o conteúdo da equipe, que é gigantesca, que tem muitas pessoas que trabalham, vai ao ar todos os dias no programa Encontro da Rede Globo, é onde eu estou neste momento. E assim, eu fico muito feliz dessa troca, de poder estar aqui conversando um pouco e refletindo um pouco sobre esses temas, né? Muito obrigada, Diego. E assim, espero que a gente possa conversar muitas vezes. Eu vou ler uma pequena poesia de uma amiga minha, que eu acho que vale como... Cadê? De quem é essa? Não é dela, não. Eu acho. Deixa eu ver se é essa aqui. Acho que é dela. Acho que é dela, essa daqui. Tá. Eu vou encerrar, né, a nossa conversa, né, primeiro agradecendo pela gentileza desse bate-papo, dessa conversa, dessa troca, lendo uma pequena poesia aqui da minha queridíssima amiga baiana. Eu li uma poesia de uma mulher no início, eu vou ler uma poesia de outra mulher no final, que é Lívia Natália, que se chama Herança. Imito a mãe até quando calo o gesto, costuro a dor, e as cicatrizes fazem longos bordados no dia. De tudo que dela herdei, fica a lição delicada. Aprendo seu silêncio de casa vazia. Desejo essa poesia, a nossa conversa, a nossa troca e a todos os nossos ancestrais. Obrigado. E axé. Muito obrigado mesmo. Axé. A gente fica por aqui. Esse programa termina agora. Esse foi mais um episódio do podcast Parenta. O próximo da grade é o Resenha, que você já sabe como é que é. Se você não sabe, é uma conversa de pais com pais falando de coisas de pai. Eu sou o Diego, pai de Benjamin Aurora, esposa da Tiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio. Esse é o podcast Parenta. Bora para mais uma?